FIV após os 40 anos. Vamos falar um pouco sobre as expectativas, os desafios e a perspectiva de resultados. A maior limitação da FIV são duas questões, a quantidade e a qualidade dos óvulos. E isso é dependente da idade da mulher. Então a gente sempre diz que o principal fator prognóstico para a taxa de sucesso para engravidar é a idade da mulher. Tem mulheres que nascem com mais óvulos, outras menos. Tem mulheres que perdem mais rápido, outras mais lento. Isso depende de vários fatores, inclusive genética e qualidade de estilo de vida. Endometriose também pode fazer perder mais rápido a reserva ovariana, tabagismo, obesidade, doenças inflamatórias, enfim, a multiplicidade de fatores. E a gente não tem muito como evitar isso. A maneira de evitar, na verdade, é congelar os ovos mais cedo, né? Então, para as pacientes que não tiveram a oportunidade de congelar os ovos mais cedo, após os 40, a taxa de sucesso depende muito da reserva de ovário. A gente avalia a reserva de ovário de duas formas. O exame de sangue, que é o hormônio antimileriano, ou a contagem de folículos antrais, feita num ultrassom de boa qualidade. As duas avaliações são equivalentes. Eu diria que uma reserva normal seria em torno de 8 a 12 folículos potenciais por ciclo. É muito difícil a mulher que chega nos 40 anos com essa reserva. Em geral, as pessoas chegam nessa fase com 4, 5, às vezes 2, 3. E é o que a gente tem para trabalhar. Então, um primeiro ponto é ajustar a expectativa. A expectativa é a mãe da frustração. Então, se a expectativa for muito alta, a pessoa vai se frustrar. Então, assim, sempre que chega uma paciente, dependendo da idade, eu já pego a avaliação de reserva ovariana e a gente tem uma tabela de chances, uma tabela de Excel que eu mostro, imprimo para o casal, para dizer qual que é a chance percentual de sucesso, quantos por cento em uma tentativa, em duas. O único fator que a gente pode lançar mão que realmente aumenta a chance de engravidar com a FIV é tentar mais vezes. Então, a paciente que quer engravidar após os 40 anos, se ela quer usar óvulo próprio, ela tem que estar preparada para uma maratona, não para uma corrida de 100 metros. Tem aquelas que vão engravidar de primeira, a gente fica muito feliz, acontece muito em vários casos, mas a maioria acaba precisando de mais de uma tentativa, mais de uma captação de óvulos, com mais de uma transferência. Tem que estar preparado financeiramente e emocionalmente. A gente lança mão de programas de múltiplos tratamentos nesses casos, que facilita muito o acesso. Mais ou menos com o custo que ela teria de 2 ou 2,5 ou 3 tratamentos na Semear, a gente consegue que ela faça às vezes até 6 captações, com mais todas as transferências de embriões. Isso é algo super inovador, disruptivo no mundo e melhora muito a chance e também permite acesso a vários casais que simplesmente não teriam condições. Quando a gente fala de chances, em média, aos 42 anos, 40 até 42 anos, a média das pessoas é em torno de 5% de chance de engravidar com um único tratamento, que seria captar os óvulos, transformar em embriões e transferir os embriões para o útero. É uma chance baixa, mas quando a gente faz o cálculo da chance desse casal engravidar de maneira espontânea, acaba que, em geral, esses casais têm 2 ou 3% acumulado no ano. Então, por mais que seja uma chance que parece baixa, a gente consegue fazer, em um único mês de tratamento, uma chance muito maior do que um ano inteiro tentando. Então, a gente economiza tempo da paciente e isso, tempo em fertilidade, é algo inestimável. Quanto mais passa o tempo, mais a paciente perde óvulos. Em média, 1.000 por mês. Outra coisa que a gente pode pensar e levar em conta na relação das pacientes que querem engravidar após os 40 é a qualidade dos óvulos. E quando eu falo qualidade, é a formação do DNA. A mulher já nasce com os óvulos todos que vai usar na vida inteira. A gente tem, se vocês não sabem, o DNA. DNA é a nossa receita de bolo, é o que o corpo faz para produzir um ser humano. Eles ficam organizados em X na célula, metade vem do pai e metade vem da mãe. Juntou os dois cromossomos, as duas metades formam um cromossomo. A gente tem 23 pares de cromossomos. Esses 23 pares ficam lá no óvulo, todos
alinhados, coladinho no meio, e aí quando o espermatozoide entra, o cromossomo separa. E como os ovos da paciente já estão à mesma idade dela, você imaginar ovos que estão há 40 anos com o cromossomo parado ali no meio, alguns já foram mais para o lado, às vezes a cola está mais forte. Então na hora de separar, é muito frequente ter uns óvulos com um pedaço a mais ou um pedaço a menos de cromossomo, ou às vezes cromossomo em dobro ou em triplo. Por exemplo, a síndrome de Down acontece quando o cromossomo número 21 tem um pedaço a mais, está em triplo, ao invés de estar em dupla. Todo mundo sabe, até os leigos, que síndrome de Down aumenta muito com a idade, e esse é o mecanismo. Mas junto com a síndrome de Down aumentam outras síndromes, algumas mais raras, outras até mais conhecidas, Turner, Edwards, Patot. E assim, a maior parte das perdas de gravidez, os abortos, são causados por alteração do número de cromossomos. E isso aumenta muito com a idade. Então, um fator que é bem desafiador na paciente acima de 40 é que ela tem uma chance, mais ou menos, um risco, de 70% de embriões aneuploides. O embrião aneuploide é aquele que tem alguma alteração do número de cromossomos. É como se fosse um livro com um capítulo faltando ou duplicado. Como aí nesse caso, se cada cromossomo fosse um capítulo do livro. O que a gente pode fazer nesses casos, e tem um custo que, a meu ver, é bem justificável, a paciente pode fazer biópsia dos embriões para fazer uma análise genética. E assim, na paciente de 40 anos, em média, a cada 10 embriões que ela produz, ela tem em torno de 3, no máximo 4, com chance real de virar um bebê, né? Cada embriões euploides. Então, uma das questões que a gente tem que frisar, e nesse sentido que é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, que ela às vezes vai fazer captação, vai ter óvulos, às vezes não tem embrião, às vezes tem poucos embriões, e se tiver, às vezes faz a biópsia e o embrião é aneuploide. Sempre que vem um embrião aneuploide, que bom que fez a biópsia, porque você economizou todo o investimento emocional, psicológico, financeiro de se preparar, fazer uma transferência, ou não engravidar, ou engravidar e ter uma perda precoce, ou até ter uma síndrome. Então, quando vem a biópsia, que é um embrião aneuploide, que bom, evitamos de passar por um sofrimento a mais. E quando vem o embrião euploide, a gente prepara ao máximo esse endométrio para receber uma gravidez. E aí o preparo, o útero, ele, apesar de ter mais idade, esse não é um fator tão importante. Então, a parte da idade aumenta bastante alguns riscos da gravidez, então a gente faz um preparo clínico para essa paciente estar na melhor condição clínica possível, deixa o útero no melhor estágio para receber esses embriões. Nessa fase da vida a gente pode transferir 1 embrião, 2, até 3. Eu não gosto de transferir 3, porque eu acho que trigêmeos é uma tragédia e não é um sucesso. Mas principalmente para o paciente que não quer ou tem pânico de gêmeos, dá para a gente fazer biópsia dos embriões e transferir um de cada vez euploide com uma chance muito boa. Um embrião euploide, mesmo nessa faixa de idade, chega a ter em torno de uns 30% de chance de gravidez. Seria 35%, 40% para uma paciente mais jovem. Então a chance continua muito boa. O terceiro ponto é o seguinte: a paciente que não está disposta a correr essa maratona, que ela quer focar nos 100 metros após os 40, a gente sempre oferece, meu papel é colocar todas as ferramentas à disposição, o casal define junto comigo o que é mais adequado. A paciente que tem mais pressa, ou que não tem o financeiro para fazer múltiplas tentativas, ela tem que considerar óvulos de doadora. E a gente vai ter mais vídeos específicos sobre isso, mas em geral são pessoas bem compatíveis, comparáveis na parte de aparência, estrutura física, biotipo. A gente toma esse cuidado de fazer um pareamento para ser bem parecido à questão da prole. O casal aprova e define o que precisa, o que prefere em relação à doadora. E é um processo totalmente sigiloso, por lei. Só quem sabe as características da doadora e da receptora é o pessoal do laboratório que está fazendo parte dessa avaliação e indicação. Eu posso ver a foto da doadora, se o casal quiser, para avaliar se é realmente parecido ou não. Nunca tive um caso em que fosse muito diferente, mas eu também não tenho acesso ao nome, porque exatamente é completamente sigiloso. Isso é algo que tranquiliza ambas as partes.
Eu tenho bastante casos de sucesso, tanto paciente com óvulo próprio, uma tentativa ou mais, como óvulo doadora. Então, é uma alegria poder ajudar pessoas que normalmente não teriam chance nenhuma de engravidar nessa fase da vida. Eu também acompanho o pré-natal de algumas delas, isso é especialmente agradável, mas a pessoa pode vir fazer o tratamento, engravidar e acompanhar com quem preferir.